Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Olá, doutor Henrique Bonaldi. Boa tarde. E aí, Johnny, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Doutor Henrique, Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar aqui na conversa, vou trazer uma atualização sobre o caso do presidente Lula, né? Que sofreu uma queda em casa há um tempo atrás, foi para o hospital, medicado, voltou para sua rotina e teve uma nova entrada no hospital na madrugada de hoje, né? Por causa de... teve que fazer uma cirurgia na cabeça. O que aconteceu com ele? Que coágulo foi esse que aconteceu ali, que apareceu? Isso pode acontecer? É comum, doutor? Explica pra gente. Ô, Johnny, eu com meus paralelos, né, que por mais absurdo que seja, às vezes ajuda um pouco. Sabe o prego que entra no pneu e que não fura? E que entre você encher o pneu e esvaziar, às vezes vai uma semana? É mais ou menos a mesma coisa. Nem todo evento vascular, nem todo furo que você dá numa artéria, no cérebro ou no braço, ele vaza sangue de imediato e muito. Por vezes, isso acontece gotejando tão de pouco em pouco, tão de pouco em pouco, que demora às vezes 30 dias para o cara entender o que está acontecendo, certo? Existe até uma definição na neurologia chamada janela neurológica, cada um chama de um jeito, que é assim, ó, você teve um trauma na cabeça, então fica 6 horas aqui no pronto-socorro que eu vou ficar olhando para você, para ver se por acaso você vai evoluir mal, porque às vezes o que acontece na cabeça do cara não é lá dentro da casa do cara que ele acabou de cair, às vezes vai vazando esse sangue, vai preenchendo um espaço na cabeça, que a gente tem espaço na cabeça para isso, e não aparece de cara. O que aconteceu com ele foi isso. Existem alguns tipos de sangramento na cabeça, o dele foi pelo que estão escrevendo intraparenquimatoso, que ele chama, que é dentro do cérebro de verdade, e foi gotejando a ponto de não dar absolutamente sintoma nenhum até que começou a dar dor de cabeça. Essa dor de cabeça, Johnny, ela tem basicamente duas explicações. A primeira e mais clara é que o sangue ele acaba irritando um pouco onde não era para ele estar. É igualzinho o hematoma da perna. Você está lá jogando bola, o cara deu uma paulada na perna sua, aquele hematoma ele fica doloroso, porque o sangue naquele local ele está irritando, ele está inflamando aquele local. Então a primeira explicação é essa. A segunda, pode falar. Ele está do lado de fora do cérebro, isso tudo está pressionando ali, mas ele não está no cérebro. É dentro do cérebro, mas existem dois tipos. Esse que a gente chama de extraaxial, que é para fora do cérebro, que o mais comum é o subdural, que a gente chama, que é abaixo da primeira capinha que tem protegendo o cérebro, e o outro que tem esse intraparenquimatoso. Então, são dois tipos mesmo. Na reportagem que eu li, ele estava dizendo intraparenquimatoso, que, aliás, não é o mais comum, mas depois a gente pode ver se isso é... O mais comum, inclusive, é o subdural mesmo, é o que está para fora do cérebro. Então, esse primeiro motivo da dor, que é a irritação, que acontece independente do motivo, e acontece... Quando eu tenho sangue no local que não era para ter, o sangue é para estar dentro do vaso. Se ele está fora do vaso, ele está irritando alguém, ele está inflamando alguém. E o segundo motivo é a hipertensão intracraniana. O que é isso? É pressão aumentada dentro da cabeça. Porque na cabeça da gente, a gente não tem lugar para a pressão aumentar. Eu só tenho um buraco do conteúdo que está na cabeça sair, que é o buraco onde vai virar medula, onde sai aqui abaixo, perto das orelhas, entre uma orelha e outra, onde vai a espinha, que a gente chama. Esse é o único buraco que tem, chama forame magno, é um buracão aí, cabe quase 2 dedos polegar da gente dentro. Mas é um local onde se organizam as fibras, os fios elétricos, vamos pensar assim, de dentro da cabeça para levar para a coluna, para que da coluna vá para músculo, rim, fígado, essas inervações todas saem da coluna. Então, esse grande forame, esse grande buraco é o único que eu tenho. Então, qualquer aumento de conteúdo dentro da cabeça, se eu for lá e jogar, sei lá, 20 ml de água, a cabeça não tem para onde expandir, diferente da pancada da perna que nós levamos lá no futebol, que quando o hematoma vai crescendo, porque o sangue se espalhou pelo músculo, ele vai crescendo para fora e fica aquele galo. O que é o galo na cabeça que a gente vê? É um conteúdo inflamado de um vaso que estourou
e jogou para fora aquela pele, fazendo galo lá na testa do menino que caiu e bateu a cabeça. Na cabeça eu não tenho isso, eu não tenho para onde sair esse sangue que está sendo levado lá para dentro. Então vai aumentando a pressão na cabeça até que o cara fala, ó, tá doendo aqui. E aí o que que se faz nessa ocasião? Exame físico, conversa com o cara, entende o que aconteceu, ele deve lá pelas tantas ter falado, ó, dia X de outubro eu caí. Aí o cara matou a charada, opa, vamos fazer uma tomografia. Quando fez a tomografia, viu o sangramento. E o que que se faz com esse sangramento? Tem que drenar pelos dois motivos. Primeiro, porque o sangue irrita, e isso aumenta risco, por exemplo, de convulsão, aumenta risco às vezes até de infecção. E o outro é que a pressão da cabeça do cara está aumentando, tem que tirar aquela pressão, senão ele tem um troço, senão ele desliga, o cérebro apaga. Quando tem essa pressão demais, ele pode ter um AVC, coisa do tipo? Pode. Johnny, meu pai fez exatamente esse evento que você está falando aí. Meu pai teve esse evento de aumentar a pressão dentro da cabeça dele, mas nós não tivemos tempo hábil para agir tão rapidamente, porque diferente do presidente, meu pai foi mais rápido. Então o delta que meu pai teve de tempo para ação foi menor. Ele ainda está tendo, ele teve, graças a Deus aí, para não acontecer nada em relação à saúde dele, ele teve mais tempo para se dar o diagnóstico e se tratar. O cérebro, Johnny, ele mais ou menos faz igual um interruptor. Vocês estão me aumentando a pressão e eu não estou conseguindo fazer minhas funções adequadas, não está chegando mais sangue em mim porque minha pressão está muito alta, eu não estou conseguindo enviar as informações que eu preciso, então o negócio é o seguinte, eu vou desligar. Porque se eu funcionar errado é pior. Aí o cara desmaia, o cara entra em coma, o cara altera até pressão de artéria, altera a frequência cardíaca, altera o jeito de respirar. Então o cérebro dá uma apagada. E ele não aconteceu isso, né? Ele chega andando, conversa, tem um diagnóstico, o diagnóstico dá tempo de chamar o neurocirurgião, o cara vem, opera e resolve. E é sempre então, por isso... Perdão. Pode falar. É sempre pela cirurgia? Sempre vai ser necessário esse procedimento cirúrgico? Ou não? Formas? Boa, Johnny. Na verdade, o que define isso é sintoma. Vamos dizer que o hematoma não esteja grande, que eu descobri porque eu fiz o exame. Como, por exemplo, no dia que ele caiu. Muito provavelmente no dia que ele caiu, ele fez uma sequência de exames. Ele deve ter feito pelo menos 2, 3 imagens. Eu fiz a tomografia do Johnny agora. Essa tomografia tem 5 ml, mais ou menos, estimado pela tomografia que tem de sangramento. Aí daqui a 12 horas eu tomografo o Johnny de novo. Johnny, volta aqui fazendo um favor. Tomografo de 5 virou 4. Aí daqui 2 dias eu tomografo o Johnny de novo, 4 virou 2. Então não tem que operar, entende, Johnny? Eu não tenho motivo clínico, o Johnny está super bem, veio andando, conversando. Eu não tenho motivo de imagem, porque tem 5 ml, é pouca coisa. Agora, tem muito ml calculado. Tá fazendo o que a gente chama de efeito de massa, né? O sangramento está empurrando o cérebro para o outro lado da onde ele está. Ou então o Johnny está falando que está com sintoma, para o que está fazendo e opera. Porque isso já tem risco e repercussão. Então tem critérios clínicos e radiográficos para o cara bater o olho, ou no que você está me contando, no exame físico que eu estou fazendo, ou porque eu bati o olho na tomografia, na ressonância e falei, opa, esse trem aqui tem característica que vai evoluir mal. Aí nessa hora entra a equipe da neurocirurgia e opera. Boa tarde, Carlos Alberto, tudo bem? E aí, Carlos Alberto, tá bom? Pois é, o primeiro acidente que aconteceu com o presidente, teve gente que especulou que de ser até fake, né? Porque ele não queria ir à reunião do BRICS. Hoje a gente vê o presidente de última hora passar por um procedimento para tirar esse... o senhor me corrija se eu falar alguma besteira, né? Para retirar esse sangue, foi usado um trépano. O trépano, para o ouvinte que não conhece, é uma ferramenta de aço, é igualzinho àquela furadeira manual, manivela, fura o crânio e ali é drenado, depois acho que até usa um dreno, né? Para tirar esse sangue que estava pressionando o cérebro. Isso é para a gente ter uma ideia da gravidade do ferimento, e até porque se tratar de uma pessoa de 70 e poucos anos, né? E a gente sabe que no país, no mundo, muita causa de morte das pessoas de idade é o tombo, né? Quebrar um fêmur, bater com a cabeça. Queria que o senhor falasse um pouco mais desse detalhe da cirurgia, se eu não falei nada de errado. Não, o Carlos Alberto, e a gente acha que é sina de presidente, né? Porque o ex-presidente, a facada, também falaram que era fake. Então, na verdade, o problema é a internet, né? A gente é cheio de mania de dar opinião num trem que a gente não sabe. Exato. Então, os dois eventos foram gravíssimos, tanto do ex-presidente quanto do de agora, com riscos, inclusive, na cirurgia, porque é exatamente o que o Carlos Alberto falou.
A trepanação nada mais é do que eu fazer um buraco na cabeça do cara para eu poder passar um caninho, é igualzinho um canudinho que você está chupando a Coca-Cola, é a mesma coisa. Eu passo um caninho e deixo esse cano esvaziar. E caso eu vou te falar mais, na condição dele, porque deu tempo, porque chegou falando, porque chegou conversando, o sangramento veio pingando ao longo de mais de mês, deu tempo de eu fazer só o furinho. Para alguns indivíduos, e vocês já viram gente andando na rua, a gente faz a craniectomia. O que é isso? Nossa. É a retirada de parte do crânio. Eu venho, anestesio o cara e eu tenho que tirar a calota do cara. Tamanho, volume, a velocidade e o risco que aquele indivíduo corre. Então, na cirurgia do atual presidente, o que foi feito foi exatamente isso que o Carlos Alberto falou. A gente faz um furo, a gente não, né? Os caras que estudam 1.500 anos para isso, os neurocirurgiões. Faz um furinho, entra com um catéter lá dentro, esse catéter vai exatamente em cima do coágulo e é drenado a partir da hora que coloca, porque como a pressão está um pouco maior dentro da cabeça do cara, só de você passar o catéter, esse sangue já começa a ser drenado. E o sangue é acompanhado, a quantidade que drena, refaz a tomografia, drenou, não drenou, o catéter está no local certo, não está, devo abrir o tamanho do catéter, não devo abrir, e assim vai, certo? E em alguns indivíduos eu não tenho esse tempo. E aí eu levo o cara para a cirurgia e corto um lado da cabeça do cara, que geralmente é o lado onde está o sangramento, retiro e dreno. Eu tenho que retirar para aliviar aquela pressão dentro da cabeça do cara. Porque na hora que eu tiro a calota, ele vira a coxa do cara, da paulada no futebol. E aí tem para onde crescer aquele edema, aquele sangramento, sem risco para sofrimento do cérebro do cara. É isso. Doutor, a gente tem um minutinho só aqui, Carlos Alberto ainda tem uma pergunta. É só para fechar, o senhor não acompanhou a cirurgia, claro, o senhor não está lá na equipe, mas, poxa, um procedimento desse não seria aconselhável o presidente tirar uma licença aí, pelo menos de uns dias, passar essa presidência para o vice, né? O Carlos Alberto, fica tão difícil de estimar isso, vou te falar por quê. A depender do volume e da velocidade com que isso vai ser absorvido, a necessidade de internação às vezes é curta mesmo. Agora, não tem a menor dúvida, se a gente já tem critério hoje na medicina para falar vai ou não vai, sai ou não sai de alta, fica ou não fica, imagina com um cargo dessa importância, certo? Exato. Então eu acho que... E outra coisa, a voz nessa hora, a voz da medicina é soberana, nem me importa o que ele está pensando, se ele quer ou não quer trabalhar. O médico vai avisar e proibir se for necessário. Ele não faria besteira de liberar um cara antes, na idade que ele tem, na complexidade que foi. Doutor, a gente está falando aqui de um caso que começou com uma queda em casa. A gente sabe hoje que muitas pessoas idosas morrem por causa de queda. Alguns batem a cabeça, não procuram um médico, às vezes não vê gravidade naquele primeiro momento, né? O senhor falou pra gente que esse sangue que vai se acumulando ali pode acontecer no próximo dia, durante uma semana ou um mês. Quem teve alguma queda, não procurou o médico, deve ficar atento a que sintomas e procurar logo. A sacada é dor de cabeça e déficit motor. O que é déficit motor? Você parou de mexer, sentir ou fazer algo que você fazia antes. Então, da ponta do dedo do pé até o seu olho, tem alguma coisa alterada que você está sentindo, vendo, falando, mexendo diferente, para o que você está fazendo e vai para o pronto-socorro imediatamente, porque ele teve a chance de não retirar a calota, porque ele foi rápido e o sangramento foi lento. Porque se inverte isso, e o sangramento é rápido e você foi lento, vai dar problema. Então, viu qualquer déficit desse, ou dor de cabeça inexplicável, dor de cabeça que não melhora com dipirona, meu amigo, corre para dentro do hospital. É melhor você ir e o médico rir de você que você foi lá à toa do que você não ir e a gente ter que chorar você. É isso aí. O seguro morreu de velho, né? Exato. Doutor, obrigado, tá, por conversar com a gente aqui hoje. Estamos te esperando na semana que vem. Tá bom, obrigado eu. Pô, minha terça-feira é maneiríssima. Muito obrigado, viu, gente? Vamos com Deus aí. Boa semana. Vem aqui no estúdio, doutor Henrique. Tá bem, Carlos. Eu vou levar um pão de queijo que não pode comer dentro do estúdio, mas vocês abrem uma exceção. Eu espero estar aqui, viu? Mineiro adora pão de queijo. Tá bem. Tá bem, vamos com Deus. Boa semana. Um abraço, boa semana.